Comienzo entonces. Buenos días, a todos. Me presento, mi nombre es Araceli Olivera, soy académica de la Universidad de la Frontera de Temuco, Chile, en el sur de Chile. En nombre del Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz, la Universidad del Resultado y el Colegio de Mediadores, les quiero dar la más cordial bienvenida a los 13º Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz. Un congreso co-convocado y auspiciado por más de 50 universidades, centros de estudio, grupos de investigación y organizaciones sociales de América Latina y el mundo. Confiamos en que este espacio de intercambio y discusión que estamos a punto de iniciar contribuya a la construcción colectiva de un buen libro. Las presentadoras de este caso son Catalina Becerra, del Centro Universitario Carlos Alajineira, UNITA, con la ponencia Violencia Política y las dinámicas coloniales de vecinos. Un posible nexo en el caso de la situación. ¿Sí? ¿Están introducidos? ¿Sí? Ya. Y Cecil Mowry, del caso Ecuador, el papel de distintos actores en el trabajo de la Comisión de la Verdad de Colombia, con exiliados un análisis de referencia. Comienza entonces Catalina Becerra. 20 minutos, como vemos, hay solo 2 presentaciones, así que tienen 20 minutos para poder. Yo te voy a hacer el slide, por favor. Sí, sí, okay. Yo te indico cuando te queden 5 minutos. ¿Ya? Sí. Voy a presentar en português, pero sim, é isso. Então, esse artigo, né, que tem o título de Violência Política e Dinâmicas Coloniais Repressivas, um possível nexo no caso brasileiro, ele surgiu de uma inquietação pessoal, né, durante os últimos anos, a violência no Brasil tem se tornado algo muito mais presente, muito mais forte, né, em todas as suas manifestações, mas especialmente no nexo, né, no âmbito da política. E aí, era uma questão que, para mim, é importante, né, pessoalmente, e eu comecei a estudar esse tema. Não é um tema que eu tenha produzido muita coisa ainda sobre, ou seja, não fiz um doutorado, não fiz um mestrado sobre, é muito inicial. E aí eu inclusive, estou aberta, né, a receber comentários e essa coisa. A estrutura do artigo, basicamente, né, parte desse objetivo de analisar o nexo, como eu falei, entre a realidade repressiva colonial do Brasil, ou seja, todo o histórico colonial e a colonialidade que permanece nas estruturas, e a violência política que a gente tem vivenciado atualmente. O espaço temporal que eu escolhi foi de 2020 a 2022, e a seleção do caso, obviamente, como eu falei, primeiro por uma questão pessoal, mas também pelo fato do Brasil se destacar ultimamente nos últimos anos, mais para frente eu vou mostrar dados, de um aumento muito grande da violência, né, por motivos políticos. Os 3 tópicos, né, que eu vou desenvolver no artigo são, primeiro, o arcabouço teórico, partindo da abordagem decolonial, a apresentação do caso, são os elementos históricos da violência política no Brasil, e, por fim, a análise dos elementos violentos nesse período que eu determinei, né, para ser analisado. Só para a gente partir, então, do meu ponto de vista, eu gostaria de definir esses 3 conceitos dos quais eu falo, ou seja, a paz como algo dinâmico, mutável e sinônimo de justiça, então não é uma paz passiva, mas uma paz ativa. O conflito como sendo janela de oportunidade, algo natural, inclusive aos relacionamentos humanos, então como algo a ser evitado. E a violência não apenas como sendo aquela direta, mas também presente nas estruturas e na cultura que justifica, né, as outras violências. E aí, por fim, esse conceito, eu vou utilizar esse conceito de violência política especificamente, que seria a violência administrada direta, e principalmente em nome de uma ideologia política, movimento ou Estado, com a repressão física da dissidência pelo exército ou pela polícia. Como teórico, eu queria só trazer aqui alguns aspectos de colonialismo e colonialidade. Primeiro, eu trago, né, um pouco do colonialismo, ou seja, do que foi esse processo historicamente que aconteceu
Então, como eu estou tratando do Brasil, eu estou olhando para essa situação de como as Américas realmente foram esse primeiro espaço e tem identidade da modernidade, né? Foi o primeiro espaço a ser colonizado. E onde se criou essa barreira entre conquistadores e conquistados através da raça. E aí, mais para frente, eu trago novamente esse aspecto da raça, que vai ser importante quando a gente está olhando para a violência política na atualidade no Brasil. E depois essa criação, então, dessa distinção a partir da raça, na relação de inferioridade de uns em relação aos outros. Também no que diz respeito, por exemplo, a gênero. Sempre um gênero e raça sendo esse reflexo, né, do próprio processo colonial. Certo, então, a colonialidade, que é o segundo termo, né, que eu vou utilizar no artigo, é o processo do colonialismo, né, do processo histórico que se estende ao longo dos anos. Então, a colonialidade como sendo a estrutura de poder que continua a ser reproduzida em todos os âmbitos da sociedade. E aí existe, então, a dominação a partir das diferenças de classe, por exemplo, de gênero, de raça, como eu falei, e se reflete no âmbito político-eleitoral, ou seja, historicamente, a gente tem, por exemplo, no Brasil, uma dominação das elites, de homens, né, enfim, que dominam aquele âmbito. E aí, no Brasil, o que acontece é que essas elites se identificam mais com os colonizadores, com os europeus, do que com o seu próprio povo. E aí, então, como descobriu essa violência política no Brasil? Eu comecei a retornar, a revisitar alguns fatos históricos, né, que a gente tem no Brasil, que talvez a gente, inclusive, nem dá tanta importância e trata como algo muito comum, mas que, historicamente, o Brasil sempre teve essa tradição da utilização da violência de fato. Então, eu trago, por exemplo, um acontecimento que, inclusive, é comemorado amanhã, né, um feriado nacional, que é o Dia de Tiradentes, que foi a morte, ainda durante o Brasil Colônia, do Joaquim Xavier, que foi envolvido na Inconfidência Mineira, e ele foi enforcado, esquartejado e exposto publicamente como método de amedrontar aqueles que tentassem levantar novos movimentos de independência. E a gente talvez não se dê conta, mas foi esse processo que fundou o nosso país, né, também enquanto âmbito político. Depois, em 1889, a gente tem a proclamação da República, com o golpe civil-militar, que é extremamente repressivo também em relação às revoltas que acontecem a partir dali. E, em 1974, o golpe militar, que é um grande marco, que vai justamente gerar esses 20 anos de opressão e violência política do Estado contra os seus cidadãos. E aí, com várias restrições de liberdades e a autorização da violência militar. Então, a gente percebe, eu trouxe só alguns pontos, né, da história, mas como a associação de violência e política se repete. Então, com a democratização, em 1988, a gente tem essa preocupação em retornar a garantia dos direitos e de fortalecer as instituições para lidar com os conflitos políticos. No entanto, o que a gente percebe é que isso, na verdade, gerou quase que um esquecimento sobre o que a gente vivenciou enquanto violência dentro do país. Então, a gente tem, no governo de Fernando Henrique, a criação dessas duas comissões, mas bem iniciais, assim, para tratar do que aconteceu durante o período da ditadura militar. Depois, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, também a gente tem o primeiro relatório, né, sobre memória e verdade, e a Comissão Nacional da Verdade começa a ser desenhada. Para que depois, durante o governo de Dilma Rousseff, a gente tenha, de fato, a comissão acontecendo, e aí a gente tem um relatório final. Mas o que eu queria trazer é exatamente esse esquecimento, né, geral da sociedade que a gente tem em relação a esse período e que não foi ainda, na verdade, introjetado, né, dentro dos brasileiros. A gente ainda não tem essa consciência do que foi, de fato, a ditadura militar, o quanto isso marca a gente, né, até a atualidade.
E aí, em 2016 e 2018, eu coloquei como duas datas, assim, que talvez sejam importantes para a gente pensar, porque a partir de 2016, a gente tem vários setores específicos da sociedade que começam a questionar, inclusive, esse termo golpe militar, de 1974. Eles passam a falar, por exemplo, em revolução, como se a ditadura militar tivesse sido algo positivo, né, tivesse trazido ganhos para a sociedade. Em 2018, a gente tem a campanha eleitoral do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que governa de 2019 a 2022, e que já utilizava violência o tempo inteiro dentro da própria campanha. Então, em 2019, tem um grande aumento, né, dos casos de agressões diretas, e aí eu vou mostrar logo em seguida os dados. Em 2020 e 2022, a situação começa a se tornar realmente mais clara, né, para os cidadãos, né, que isso realmente está se tornando um problema. E a gente tem casos bem marcantes, como, por exemplo, o assassinato do dirigente do Partido dos Trabalhadores, do PT, que é o partido do atual presidente, em Foz do Iguaçu, e vários outros, né, que foram acontecendo e que não pararam no final das eleições, né, no final do ano passado. Então, só para vocês terem uma ideia assim, de 2019 a 2022, a gente tem uma crescente realmente no número de casos. E é interessante perceber, e importante também dizer, que esses casos a gente tem que fazer o recorte de gênero e de raça também, porque geralmente eles atingem muito mais, por exemplo, mulheres, pessoas líderes dos direitos humanos, pessoas que lutam por direitos LGBTQIA+, negros, enfim. Então, a gente é necessário também olhar para essa lente, né? Pode passar. Pode passar também. E aí, só para a gente partir, então, para as considerações finais, por mais que essa pesquisa seja bem inicial, assim, a gente já consegue perceber essa intersecção, né, muito grande das violências na história brasileira, tanto a violência estrutural, a violência cultural, junto com a violência política, né, elas estão sempre numa intersecção. E essa lógica colonial, ela acaba trazendo a ideia de atuação, né, por meio da violência, também por parte do Estado. Então, os ataques violentos, eles acabam indo muito além da figura, por exemplo, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e ele acaba estando presente no nosso imaginário, né, de associações de violência, ordem e progresso, como se, por meio da violência, que a gente atinge a ordem, que a gente atinge também o progresso. Tá? E aí, eu queria só ler esse trechinho do Francis Fanon, que eu utilizo, né, para construir essa minha pesquisa, que diz que o colonialismo não é uma máquina de pensar, não é um corpo dotado da razão. É a violência em estado bruto e só pode se inclinar diante de uma violência maior. Nota-se já que a violência dos caminhos bem demarcados no momento da luta de libertação não se extingue magicamente depois da cerimônia do hasteamento das bandeiras nacionais. A atmosfera de violência também, depois de ter impregnado a fase colonial, continua adotável a violência. Então, não para ali, né? É exatamente isso que eu quero trazer, esse nexo, né? E aí, justamente, não se trata de uma posição apenas partidária, mas justamente da ideia de pluralismo versus exclusivismo, ou seja, grupos que não querem abrir espaço, né, para as minorias, né, serem incluídas. E aí, aqueles que não se adequam a esse modo correto seriam, em teoria, quase que aniquilados, se for necessário, né? Então, a colonialidade acaba reproduzindo relações de poder ao longo de toda a história e traz algo que se repete, né, o tempo inteiro, essa violência. Então, por fim, eu só queria sublinhar também que, na ponto de vista, a conexão, né, entre a superação da colonialidade, existe uma conexão direta com a construção da paz, e que é justamente nesse processo de libertação de oprimidos e opressores, né, que a gente alcança essa paz que eu estou falando, que é uma paz que é sinônimo de justiça, né? É isso, agradeço a vocês.
Ya, 5 minutos. Ok, vamos a la segunda ponencia. De Cecil Mobley, el papel de distintos actores en el trabajo de la Comisión de la Verdad de Colombia con exiliados, un análisis de redes. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar diciendo que este trabajo se enmarca en un proyecto más grande con mi colega Jeff y también con otros colegas investigadores sobre el trabajo de la Comisión de la Verdad de Colombia con la población colombiana exiliada fuera del país. Y puedes pasar a la siguiente. Muchas gracias. Tal vez para empezar, decirles. Ah, sí, mejor, más fácil. Si funciona así, está queda perfecto. Muchas gracias. Bueno, ¿dónde estaba? Sí, entonces, digamos, esta ponencia se enfoca específicamente en el trabajo de redes, en redes de distintos actores que ampliaron el trabajo de la Comisión de la Verdad de Colombia, fuera de Colombia, que es uno de los aspectos muy novedosos de esa Comisión de la Verdad que fue creada a raíz del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Resultó en un acuerdo de paz en 2016 que fue caracterizado como de novedoso en muchos sentidos, y uno de ellos es en su Comisión de la Verdad y en particular en su enfoque extraterritorial. Y esta comisión, bueno, lo vamos a ver más adelante, esa es como una tal vez de las características sobresalientes de esta comisión, es este trabajo en 24 países fuera de Colombia con la población colombiana exiliada, que descansó en más de un centenar de voluntarios en esos distintos países y entrevista a más de 2.000 víctimas fuera de Colombia. Ese trabajo ha resultado en un volumen entero dedicado al exilio en el informe final de la Comisión de la Verdad que fue publicado el año pasado. Entonces, como les dije, esa ponencia se centra específicamente en el trabajo en redes de esos actores que apoyaron el trabajo de la Comisión fuera de Colombia y se enmarca en todos los debates sobre justicia transicional y exilio e inmigración, que hay de por sí muy pocos, porque la mayoría de mecanismos de justicia transicional no involucran a la población exiliada. Se basa en entrevistas sobre todo a miembros de esos equipos de apoyo al trabajo de la Comisión de la Verdad en los distintos países, también a algunos miembros del equipo de la llamada Macro Territorial Internacional, que en la sede de la comisión era el equipo que trabajaba con los equipos en el exterior y con la población colombiana exiliada. También se basa en mi experiencia personal y la experiencia personal de mi colega Jeff como integrantes de estos equipos de apoyo a la comisión, mi colega en Estados Unidos y en mi caso en Ecuador, y también como documentadores de testimonios de personas colombianas exiliadas y también en revisión documental. Y con eso pues hacemos el análisis de redes. Solamente decirles que es un trabajo en curso, que aún nos falta realizar más entrevistas, analizar más documentos y profundizar en el análisis de redes. Entonces es un trabajo como preliminar que les voy a presentar y pues bienvenida sea su retroalimentación. También quería decirles que pues el objetivo, lo que queremos hacer en este trabajo y que estamos haciendo es un mapeo de los actores que contribuyeron al trabajo de la Comisión de la Verdad y un mapeo de la estructura de la red por la cual se conectaron y coordinaron. Pensamos que eso es un aporte a los debates sobre justicia transicional y exilio-migración para, digamos, entender mejor el potencial de esta diversidad de actores y ese trabajo en red para complementar los esfuerzos del Estado para lograr esa verdad histórica y una verdad histórica que sea más integral y más incluyente, escuchando la voz también de esas personas que han tenido que salir del país, que según la comisión han sido más de 1 millón de personas. Entonces, la estructura de esa presentación, primero voy a dar un breve contexto, luego súper breve el marco teórico, luego un análisis preliminar de los datos, la discusión y conclusiones.
Entonces, el contexto, ya lo mencioné, esa comisión surge a raíz del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, y luego se plasma en un decreto ley, que es el decreto ley 588, que establece la Comisión de la Verdad, que su nombre formal es Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la Repetición, pero en corto, Comisión de la Verdad. Es una entidad autónoma con un mandato constituido por 4 pilares y con una duración de 3 años luego de su instalación, y terminó su mandato en agosto de 2022 y empezó su trabajo en el 2018. Entonces, el mandato de esa comisión pues tiene esos 4 pilares que he puesto en la diapositiva. Primero, el esclarecimiento de la verdad. Eso es entender los patrones que han hecho posible los hechos victimizantes en el marco del conflicto armado, que pueden explicar esa violencia, ¿no? Sus raíces estructurales. Luego, el reconocimiento. Esto tiene 2 patas: el reconocimiento de la responsabilidad de los actores responsables y también, por otro lado, de la dignidad de las personas que sufrieron esos hechos victimizantes. La convivencia pacífica, que se refiere a mejorar las relaciones entre los actores divididos por el conflicto armado, y la no repetición, donde se trató de identificar lo que la Comisión llamó factores de persistencia, que son los factores que explican que se repliquen esos hechos victimizantes, esas graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y ahí hacer recomendaciones para que no abordar esos factores de persistencia y que no se vuelvan a repetir esos hechos victimizantes. De forma muy interesante, a diferencia de casi todas sus predecesoras en distintos países, como les dije, esta comisión no solo trabajó con las víctimas en el propio país, sino de forma sistemática con víctimas en 24 países fuera de Colombia, con personas que tuvieron que salir del país por motivo del conflicto armado para salvaguardar su vida. Dicho esto, hay un precedente, que es la Comisión de la Verdad de Liberia, que sí trabajó con la diáspora en Ghana y en Estados Unidos, pero lo hizo a través de una ONG y no lo hizo de forma tan sistemática, por lo que esa comisión realmente es pionera en ese sentido. También decirles que el decreto ley que establece la Comisión de la Verdad menciona el impacto del conflicto en las personas, ahí en comillas, desplazadas y exiliadas y víctimas del conflicto que se encuentran en el exterior, pero no contempla explícitamente ese enfoque extraterritorial del trabajo. Fueron las propias personas exiliadas en diferentes países que presionaron a los comisionados antes de que empezara su trabajo, y en especial al comisionado Carlos Beristain, para ser tomadas en cuenta en el trabajo de la Comisión de la Verdad. Y posteriormente, cuando ya se instala la comisión, ya el comisionado Carlos Beristain es el que convence al resto de comisionados, incluyendo comisionados que habían tenido que salir al exilio como Saúl Franco o el propio Padre Luz, de tomar en cuenta a esas personas, y en particular de considerar el exilio como uno de los 17 hechos victimizantes que investigó la Comisión de la Verdad. Entonces, como digo, a raíz de esto, si bien no estaba originalmente en el mandato, que pues ya se toma en cuenta en el trabajo de la comisión. Como no estaba en el mandato original, obviamente no había presupuesto estatal asignado a esa tarea. Y por eso fue necesario buscar otras fuentes de financiamiento, principalmente de organismos internacionales y de ONG, para poder realizar trabajo fuera de Colombia. También hay que crear unas redes descentralizadas de voluntarios en esos distintos países para apoyar en el trabajo de esclarecimiento de la verdad, de reconocimiento, etc. Entonces, a partir de ahí, la Comisión de la Verdad se organiza y se divide, digamos, el trabajo en 10 macroregiones en Colombia y la macroterritorialidad que les mencioné anteriormente. Y la macroterritorial internacional incluye los principales países receptores de colombianos en las Américas y en Europa,
donde había como unas bases para poder realizar ese trabajo, ¿no? Este no me gusta mucho, pero no tengo el mejor mapa. Tenemos nosotros que hacer uno mejor, porque nosotros sí tenemos la vista mucho mejor que este mapa, pero bueno, para que vean que fue principalmente en las Américas y en Europa, ¿no? Y nosotros nos enfocamos, perdón, nosotros en este trabajo, bueno, nos enfocamos en eso, ¿no? En el trabajo de la macro territorial internacional que fue dirigida por el comisionado Carlos Beristain, y en todo ese trabajo en relación al exilio, que de hecho fue hallado como el segundo hecho victimizante más importante numéricamente como violación a los derechos humanos en el marco del conflicto armado. Primero es el desplazamiento interno, y luego viene el exilio, y luego otros homicidios, amenazas, no, de hecho, las amenazas primero, obviamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionó también eso? Lo vamos a ver, pero decirles que la comisión estableció esos equipos en los distintos países que les mencioné, en más de 20 países, y que llamaron nodos de apoyo a la Comisión de la Verdad, y empezó en 2018 con España, Argentina, Ecuador, ese tipo de países donde ya había organizaciones activas que representaban a la población colombiana exiliada o que apoyaba a esa población. Y el proceso siguió a lo largo de 2019 y terminó con países como Estados Unidos, Brasil y Venezuela a inicios del año 2020, ya en la pandemia. De hecho, por eso están menos fuertes los nodos en Estados Unidos, Brasil y Venezuela, porque empezaron más tarde. Cada nodo, pues lo vamos a ver un poco más adelante, pero ha funcionado y está compuesto de manera distinta de acuerdo a las características de cada contexto, a las organizaciones existentes y también a los contactos que tenía la Comisión de la Verdad en esos países. Entonces, en esa ponencia tratamos de entender cómo esos distintos actores que conformaron los nodos, que apoyaron en la documentación, etcétera, cómo participaron y cómo se articularon entre ellos. El marco teórico, muy brevemente, como les dije antes, hay poca literatura sobre ese tema porque casi no hay mecanismos de justicia transicional que contemplen la participación de la población colombiana exiliada, población exiliada en general, o que trabajen con población exiliada. Hay unas excepciones que son los trabajos sobre la Comisión de la Verdad de Liberia, en particular de Bibel House-Graham y de John Clark. Hay autores, en particular Ovidio Curry, que destacan la capacidad de agencia de las poblaciones exiliadas y su lucha por las injusticias tanto en el país de origen como también en el país de acogida. Y como nosotros planteamos en ese trabajo, esa capacidad de agencia hizo que la población colombiana exiliada incidiera en que la Comisión de la Verdad la tomara en cuenta en su trabajo, y bueno, se puede ver reflejada en todo el proceso de Comisión de la Verdad fuera de Colombia. No había visto, perdón. Y bueno, también usamos la literatura sobre el rol de las redes transnacionales de activistas, que destaca el rol de esas redes en apoyar en esos esfuerzos. Y también en el caso de la población colombiana exiliada, mi colega Jeff Hughes, en su libro, plantea que las redes son las que ayudan a ese tipo de población en sus luchas, ¿no? por sus derechos, debido a que esas personas muchas veces por su condición se les dificulta el activismo. Entonces estas redes son clave con ese tipo de población. Entonces voy rápidamente porque yo no calculé igual el tiempo que tú, yo había calculado que todavía me quedaba. Sí, yo tengo como más tiempo según mis cálculos, no sé, porque yo empecé a... bueno, no sé, yo no me esfuerzo que recorta el
Estaba muy bien, me falta todavía, pero voy a acelerar entonces. Bueno, dentro de la creación, digamos, de los nodos, creo que los actores que juegan el papel más fundamental son los colectivos de personas colombianas exiliadas. Es importante tomar en cuenta que las comisiones de los equipos de apoyo a la Comisión de la Verdad no surgen de la nada, o sea, son parte de un continuo, de una labor que ya venían haciendo esos colectivos presionando por sus derechos. Entonces, hay una continuidad ahí en el trabajo de esos colectivos que obviamente alcanza un hito al ser ellos, volverse partícipes de esos equipos de apoyo y trabajar en pro del mandato de la Comisión de la Verdad. Por ejemplo, aquí en Chile se destaca el trabajo de la Organización de Colombianos de Refugiados en Chile, OCORCH, muchas de esos colectivos también ya estaban articulados entre sí antes del trabajo de la Comisión de la Verdad o a través del Foro Internacional de Víctimas, que tiene un alcance internacional, o a través de la red PASLAC, la red de víctimas colombianas por la paz Latinoamérica y el Caribe, que tiene un alcance regional. Por ejemplo, Corchaca, que ha sido una de las organizaciones clave en el trabajo de la Comisión de la Verdad en Chile, en Santiago, es parte de la red PASLAC. Cuando empezó el trabajo de la comisión, esas organizaciones se reunieron con el comisionado Carlos de Pizarro en los distintos países y se articularon muchas veces con algunos otros tipos de organizaciones, principalmente las organizaciones de apoyo a refugiados, por ejemplo, Servicio que resulta para los refugiados inmigrantes, a veces de la ACNUR, aquí en Chile ha sido FACIT, etc. ¿Sí? Y también bastante con la academia, universidades. ¿Sí? Por ejemplo, en México con la Universidad Iberoamericana, en Ecuador con Flaxo Ecuador, etc. Y de manera interesante, en algunos países con sindicatos también, como en Uruguay y en Canadá. Y la mayoría de estos nodos se constituyeron a nivel nacional, pero en algunos países hay varios nodos en el mismo país. Por ejemplo, en Chile hay uno en Santiago, uno en Antofagasta, en España y en Barcelona, Madrid, País Vasco, Valencia, etc. ¿no? En algunos países también, como Uruguay, los nodos no han sido como tan articulados entre sí, sino que ha sido más la suma de esas diferentes organizaciones. Por ejemplo, en Uruguay es el PASLAC y el FIF, que trabajan conjuntamente más que un nodo articulado solo, digamos, de manera integrada. ¿Cuáles han sido como las mayores dificultades que hemos visto en cuanto a la participación de estos actores, sobre todo la población colombiana exiliada? La desconfianza que de hecho hace que muchos no participan ni siquiera en los colectivos de colombianos exiliados afuera. Y eso ha sido como un trabajo constante para que poco a poco se fueran involucrando mayormente en el trabajo, y hemos visto un progreso en ese sentido a lo largo del tiempo. También el tema económico, sobre todo en las Américas, donde muchos colombianos exiliados no tienen estabilidad laboral y no tienen el tiempo para poder participar. También en las zonas rurales es mucho más difícil. Sí, tal vez decirles también que quería tal vez pasar eso. Bueno, eso es un poco como lo que estamos haciendo, eso es como muy preliminar, estamos tratando de mapear las diferentes relaciones para mostrar los distintos roles que juegan los diferentes actores. Tal vez decirles que aquí, por ejemplo, la población colombiana exiliada, sobre todo, tuvo un papel en los nodos, en los equipos de apoyo. Algunos tomaron testimonios, pero en general muy pocos, porque eso implicaba tiempo, eso implicaba buen manejo del internet y mucho tiempo para subir toda la información
a la plataforma SIN, el Sistema Integral Nacional, y también, sí, fue muy difícil para muchos lugares. Por ejemplo, Ecuador, la población colombiana exiliada se capacitó, pero terminó tomando un testimonio, a lo mejor 2, y ya dejó. La mayoría de quienes tomamos testimonios han sido académicos y en algunas veces también de organizaciones de apoyo. También lo que sí pudimos ver ahí es que la población colombiana exiliada hubo un papel y se involucró mucho en las actividades de reconocimiento. Las actividades de reconocimiento son todo esto. Por ejemplo, hubo una global que fue el retorno de nuestras voces, que fue virtual por la pandemia, y el reconocimiento del exilio en las fronteras con Colombia, que fue llevada a Ecuador, en la que participaron y dieron su testimonio personas de Ecuador, de Costa Rica y de Panamá, y también muchos participaron en la organización de ese encuentro. También, por ejemplo, esas jornadas del exilio en altavoz fue toda una campaña con ocasión de la Semana del Exilio en 2021, en las que la población colombiana exiliada se involucró en muchos países, participando en programas radiales, participando en las redes sociales, con audiogramas, con un montón de iniciativas. Participaron, creo que tal vez se involucraron inclusive mucho más en actividades de reconocimiento que a veces en dar su testimonio, a veces por el miedo, la desconfianza, y sobre todo porque eso fue la primera etapa del proceso. Luego ya hubo mayor empoderamiento, mayor confianza, y participaron también participaron más en actividades de reconocimiento. También mencionar que esa población exiliada tuvo un papel clave también en ayudar a identificar a otros para participar en el evento o para dar su testimonio. Entonces, conclusiones. Bueno, entonces, conclusiones. Entonces, bueno, ahí creo que se pudieron apreciar el papel de esas redes en permitir esa influencia, sobre todo la población colombiana exiliada, en el trabajo de la comisión, y lograr que el exilio tuviera un lugar central en ese trabajo. También creo que se ve claramente que ese trabajo fuera de Colombia no hubiese sido posible sin esas redes que ayudaron para esclarecer la verdad, para definir el mandato de la comisión, hacer pedagogía para las actividades de reconocimiento, etcétera. Y pensamos que, bueno, que esto es un aporte, como les dije, a todo esa literatura de la justicia transicional y en relación al exilio, y en el papel que pueden jugar esas redes para hacer que ese trabajo sea posible. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿tiene presentación? No. ¿No? Ya. Entonces, Universidad Estatal Paulista, ¿sí? Y el tema es, perdón, de la ponencia, religión, dinámicas y resolución de conflictos, en el caso de MINUSCA, República Centroafricana, ¿sí? Buenas tardes. Yo tenía una presentación, Pero- pero yo olvidé. Ya. Eu sou professor da Universidade do Estado de São Paulo, da Unesp, e eu trabalho com conflitos internacionais. E principalmente operações de paz. E tudo está relacionado com as operações de paz, inclusive com isso, a construção da paz. Esse texto que eu mandei, até eu pedi, mas para não publicar, porque ele vai ser publicado num livro, numa rota em inglês. E é um livro específico sobre conflitos na África e a questão da religião. Está lá, acho que é todo mundo. Por que o caso da República Centro-Africana? Porque é muito notória essa questão da religião no conflito. E da religião, não como a principal causa do conflito, apesar de ela ser apresentada, por vezes, como isso. A República Centro-Africana, ela tem uma história desde a independência de conflito. O último foi em 2002. E ele começou com um juntamento de grupos, predominantemente muçulmanos,
com o apoio do Chad, e que se autodenominou Célica. Célica, na língua sango, é aliança. Esse grupo, ele ganhou força, ele desceu, né, foi até a capital e o presidente fugiu do país. E eles assumiram o controle do governo. Logo depois, esse governo cai, o líder do Célica cai, estabelece um governo transitório, até eleições, etc. e tal, e a ONU coloca uma operação de paz. O problema é que no caminho, Célica, eles atacaram os cristãos. Na realidade, os muçulmanos são 15%, mais ou menos, da população da República Centro-Africana. A grande maioria é cristã. Só que esse grupo, quando desceu para a capital, do norte para a capital, atacou a população cristã. E os cristãos, então, criaram o anti-balá, que na língua sangue é anti-maquete, para se contrapor a esse grupo predominantemente muçulmano. Com a operação de paz, uma série de ações foram realizadas e, logicamente, várias ações focando na questão da religião, porque a religião estava presente, apesar de não ser a principal parte. A causa da realidade são várias causas. Eles usaram, na minha opinião, a religião para potencializar os problemas já existentes e continuam existindo. A questão social, a questão política, o ex-presidente Bolsonaro, ele discriminava os muçulmanos, né? E isso levou a essa aliança. Esse governo que assumiu depois, o outro que assumiu depois, também não dão atenção à questão religiosa. Isso é um dos motivos de várias tentativas até hoje e não tiveram efeito. Então, um caso interessante para a gente trabalhar várias coisas, mas também existe. Bom, eu busquei na literatura que fala de religião e conflito os insights para entender e para discutir o que é a operação de paz da ONU e os seus parceiros fizeram em termos de questões religiosas na República Centro-Africana. Uma outra questão também que eu abordo é o que a gente chama de local peace. Nas últimas 2 décadas, tem se trabalhado muito isso, tanto na prática como na academia, a paz local. Eu tenho meus sinônimos com isso, quer dizer, não que eu não concorde com a paz local. Eu acho que ela tem que ter abordagem local. Mas o que eu sei dos conflitos que eu já estudei e que tenho estudado na África é que o local ele não se sustenta se não resolver a questão a nível nacional. Tá? Muito dinheiro as organizações colocam, muitas iniciativas para fazer paz local e em todos os casos, seja no Sudão do Sul, seja no Congo, seja no Mali, seja na República Centro-Africana, isso tudo vai por água abaixo quando a questão a nível mais alto, a nível nacional, ela não é resolvida. E é um caso, claro, na República Centro-Africana. Então, por quê? Porque, na realidade, os conflitos são pequenos. E a religião, embora ela tenha, os conflitos tenham alguma condição religiosa, ela é apenas um fator, entrelaçado com vários outros, como desigualdades sociais, exclusão política, étnica e por aí. Não presença do Estado e outras coisas. O conflito ele pode afetar de diferentes formas grupos religiosos. No caso da República Centro-Africana, uma aliança muçulmana leva a uma retaliação cristã. E com isso, desde 2012, nós temos uma divisão em linhas religiosas. Inclusive, por exemplo, na capital, os muçulmanos se confinaram no PK5, que é um bairro muçulmano. E estão lá. E se confinando nesse bairro, assim como em outras vilas e cidades do país, eles criaram grupos de segurança locais, para fazer frente a esse outro grupo que cometia violações contra. E essa é a situação até hoje. Não se conseguiu resolver isso. Até porque não há a presença do Estado. Nós tivemos várias tentativas da ONU. A União Europeia tem uma operação
lá para restabelecimento das Forças Armadas da República Centro-Africana. Mas quando a gente conversa com todos os que participaram, pessoas que participaram disso, é muito mais forte a ligação com a tribo, a ligação com a etnia, do que aquele senso do nacional. Foi o que aconteceu na violência de 2012, foi o que aconteceu em 2020 e vai acontecer. Se coloca os internacionais, a ONU, equipamento, material, arma, treina, e quando a situação fica ruim, esses militares policiais, eles debandam e se juntam às suas tribos, às suas etnias, porque isso é muito mais forte do que o senso do nacional. Né? Então, é complicado. Por quê? Porque houve várias tentativas de trabalhar a questão religiosa e que em 2020, por exemplo, isso tudo foi tirado. Porque em 2020, quando tem a eleição presidencial, grupos muçulmanos e cristãos se juntaram, fizeram uma nova aliança, porque queriam a volta do presidente, que foi impedido pela Comissão Constitucional do país, disse, fica engatado. Chegaram novamente à capital. Né? Há uma demandada das forças policiais e armadas, a PACAR, né, que é o Exército da República Centro-Africana, e o governo, o que ele faz? Ele recorre aos russos. Né? E os russos mandam aquele grupo paramilitar, que é uma companhia de segurança privada, mas na realidade é do Estado. E foi a Wagner que impediu essa aliança que tinha tanto questão como muçulmano de tomar o poder do Brasil. Mas isso fica bem claro que, do meu ponto de vista, de que a religião é só um problema, não é o principal. Porque quando a gente tem uma junção de muçulmanos e cristãos, todo governo, a questão política é maior que a religião. Bom, a gente tem na literatura uma série de coisas sobre a religião. A religião pode tanto alimentar o conflito como ser uma fonte para as questões para a paz. Os grupos religiosos, quando eles empregam violência, a gente tem normalmente uma retaliação de um outro grupo. As questões religiosas, por conta da complexidade dos conflitos, a gente tem que prestar atenção. Se vai resolver, também tem que incluir a questão tem que incluir a questão religiosa. Né? Tem que apoiar esforços de líderes religiosos, de organizações baseadas na fé, e principalmente a questão da mediação. Eles são muito importantes nessa mediação, principalmente a nível local, entre as comunidades. O problema é que as operações de paz, como são uma construção ocidental, treinada em Nova York, e normalmente criada pelos poderosos, americanos, franceses, ingleses e companhia militar, tem dificuldade de trabalhar a questão religiosa, tem dificuldade de trabalhar as questões específicas desses países, porque não conseguem entender o país em si e as causas mais profundas do conflito. Isso é notório, fala-se muito, mas também não se resolve. Continua sendo assim. Né? É aquela construção da paz baseada na paz liberal, né? Sob conceitos ocidentais e, às vezes, são complicados de se aplicar em países, principalmente na África. Bom, as resoluções do Conselho de Segurança, elas focaram muito mais no apoio ao governo, fortalecimento do governo, governança, eleições, do que em questões religiosas. Tá? Quando a gente faz a leitura de todas as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, o foco é auxiliar o governo, auxiliar a autoridade de transição, auxiliar o novo presidente que foi eleito por aí. Muito pouco se fala de religião, por conta do diálogo, promoção do diálogo nacional, promoção da mediação. Não há coisa muito específica em relação à religião no mandato da última. Então, é um processo político que é o foco. E a questão de civil, que ao longo de agora não conseguiu nem fortalecer o governo, nem proteger civil. O que a gente teve no meio disso? Uma série de iniciativas voltadas para a questão da paz e também ligadas à questão religiosa. Em 2016 sai a nova Constituição,
E a nossa Constituição, ela estabelece a não distinção de raça, religião, etnia, etc. Proíbe partidos ligados à religião. Torna o Estado laico na Constituição. Por conta, logo depois da Constituição, se estabelece uma estratégia nacional de reconciliação. E isso abordava uma série de coisas também, a questão religiosa, porque ela está principalmente ligada à questão de deslocados e refugiados. Então, os muçulmanos, com a reação anti-balaca dos cristãos, eles praticamente saíram do país ou se estabeleceram em campos de desalojados, ou na capital, em bairros muito específicos, como o Pegasus. Então, a ideia era essa reconciliação para permitir a volta desses deslocados internos. Em fevereiro de 2019, um acordo político sobre paz e reconciliação, ele foi assinado pelo presidente em 14 de 2019. No ano seguinte, isso foi procurado abaixo, porque tem uma nova onda de violência. Por conta da questão política. E no local, a Operação de Paz da ONU se esforçou para estabelecer diálogo com as autoridades, com representantes, grupos, comitês locais, nas vilas, nas cidades. A seção de assuntos civis das operações de paz normalmente são as que são encarregadas. O problema é que elas são pequenas. Quando a gente verifica o efetivo da missão, são poucos funcionários. Uma enorme carga, né, de atribuições que não resolvem. Eu costumo dizer para os meus alunos, vocês olham uma operação, 14, 15 mil peacekeepers, isso não é nada, 22 mil como atingiu a operação de paz no Congo, não é nada. Quando nós vamos ver a divisão disso, são muito poucos funcionários, principalmente para lidar com essa questão. Né? Então, aí a gente tem um problema de pouca gente para muita coisa. Uma série de iniciativas foram conduzidas também, apoiadas pela ONU, pela sociedade civil. É interessante a plataforma interconfessional para a paz. Ela foi criada em 2013 pelos 3 líderes religiosos. Né? O arcebispo católico de Bangui, o presidente do Conselho Islâmico e o presidente da Aliança Evangélica. Eles criaram, também com o apoio da ONU, mais de 20 comitês em cidades no país. Foi uma iniciativa dele. Eram comitês da paz, comitês para fazer um diálogo étnico interreligioso. O problema, e foram para o exterior, conseguiram dinheiro fora, foram bater na ONU. Isso que gerou? Gerou uma reação contrária a ele, da própria população, questionando o que eles estavam ganhando em conflito. Né? Porque eles estavam passeando, estavam. Então, eles tiveram, a partir daí, dificuldade de implementar e tocar isso aqui. ONGs, a ONG Central African Brothers, por exemplo, liderou a campanha desse diálogo entre grupos religiosos do Bangui. A ONG Vitalite Plus forneceu treinamento para os membros desse tipo de paz. O Fundo de Consolidação da Paz da ONU financiou várias iniciativas de reconciliação, de diálogo intercomunitário. A comunidade Sinergia trabalhou também na promoção do diálogo e da reconciliação, e que levou, inclusive, a assinatura de um cessar-fogo em 2017. A ONG sempre falou de diálogo humanitário, facilitou seminários de reconciliação, reuniões com os representantes Seleca, que depois virou ex-Seleca, que foi demandado e virou vários grupos, com muitos palavras. Esse apoio internacional, e são várias outras iniciativas, permitiu, e houve um avanço da paz em várias localidades. O problema é que quando chega 2000, no meio da pandemia, tem as eleições de 2020, chega no final do ano, as eleições presidenciais, e isso gera uma nova onda de violência, e a coisa recomeça. E o pior, um grupo mercenário russo, né, praticando violações de direitos humanos, em nome do governo, apoiado pelo governo, né, porque foi a única solução que o governo viu para não cair com essa aliança e juntar os muçulmanos
Isso reforça que a minha posição, que as iniciativas, elas têm que ser a nível local, mas normalmente o que a gente vê nessas operações são os resultados são pequenos de divulgação. Os constantes surtos de violência interrompem essas conquistas locais de construção da justiça. A violência decorrente da falta de progresso político dificulta e bloqueia os anos. A violência do 2020, como eu já falei, reforça a questão política ser muito maior do que a questão social. E a ONU tem dificuldade, as operações de paz, de lidar com essa complexidade, principalmente quando a gente tem essas questões locais que envolvem tradições, que envolvem lideranças tradicionais e que a ONU, não, às vezes, não reconhece. Né? A questão religiosa na República Centro-Africana envolve isso também. Né? E aí vem apenas várias outros problemas que esses internacionais enfrentam quando vão lidar e quebrar com os militares em países como a República Centro-Africana. É isso aí, acho que acabou. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos tiempo para preguntas. ¿Quieren hacer preguntas? Levanta la mano. Sí, yo tengo una. Digamos, es un comentario, pregunta, pienso, es como si la Comisión de la Verdad tiene digamos, una conceptualización de lo que se entiende en exiliados y si hay una caracterización también, porque creo que no es solo tipo de exiliado, sino que también hay varios tipos de exiliados con varias características. Lo pienso porque en algún momento tuve la oportunidad de trabajar con exiliados y entonces uno se da cuenta que el exilio llega después después ya hay varias violencias que hay detrás, ¿no? Después de una amenaza, un atentado, ¿no? El exilio casi que es el último recurso para mantenerse con vida. Pero entonces, no solamente toca al exiliado, sino a la familia y a su núcleo familiar cercano. Entonces, hay veces que el exiliado se va con su familia y entonces son dos tipos de exiliados diferentes, porque uno es activista, que es la persona amenazada, y el otro, que es la familia, no lo son. Y los que hemos tenido la oportunidad de trabajar justamente con líderes sociales, con activistas, con personas que han sido amenazadas, uno se da cuenta, yo no sé si es una palabra que se usa en Latinoamérica, pero las personas forman como un callo, una coraza, una armadura, porque han sido perseguidos tanto, digamos, han sido tan perseguidos que en un punto naturalizan la violencia. Pero no pasa lo mismo con la familia, no pasa lo mismo con una esposa, con un esposo, con unos hijos, ¿no? Y entonces, justamente cuando uno habla con las familias de la persona directamente involucrada, uno se da cuenta realmente cuáles son las violencias que hubo detrás. Porque es la esposa diciendo, yo me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana esperando a que él regresara con vida, ¿no? Porque estaba trabajando o por cualquier motivo, ¿no? Entonces, creo que incluso eso me hace pensar que de pronto esto de que no haya una participación o no haya un interés también en ocasiones por esta desconfianza, también se parte de cuáles son esos tipos de exiliados que hay. Seguramente una familia, cuando sale, o sea, no el activista, sino la familia, el núcleo, cuando sale dice, yo no quiero seguir reproduciendo y seguir revictimizándome. Y eso también puede ser revictimizante para la misma familia, ¿no? Entonces, eso y pensar también si, por ejemplo, pensando que el exiliado no es solo él o la exiliada, sino es la familia, ¿qué pasa también? Y si en las entrevistas, por ejemplo, se contempla a las personas o a las familias del núcleo que se quedan, porque el exilio lo viven ambas personas. Es decir, personalmente mi papá estuvo exiliado un tiempo y entonces el exilio lo vivía yo también porque a él le tocaba, es una relación que se rompe, que se fractura, que se transforma en función también de estos escenarios de violencia. Y yo no soy exiliado, pero sufro todas las consecuencias, es decir, es un conjunto, es más complejo. ¿Qué pasa también si se contempla a los que volvieron, ¿no? Que son justamente personas que se van y después dicen la situación de violencia se calmó, vuelvo y sigo con mi trabajo, transformo, ¿no?
Y hay un exilio que yo logré identificar que es como un exilio intermitente y son personas que se van un tiempo, 6, 4, 8 meses, dejan a su familia en el sitio del exilio, vuelven porque siguen con su activismo político, después se vuelven a ir al otro país, o sea, como que cuando se agudiza la situación de violencia, se van y vuelven y se van y vuelven, ¿no? Entonces es justamente la pregunta es si se contempla esta gama de exiliados, si se contempla uno solo, y en función de eso también se hacen las relaciones de actores. Y ya es eso. Es un comentario breve. Gracias. Bueno, primero, para el tema de la conceptualización, cuando nosotros hacíamos las entrevistas, justamente, además, bueno, de la parte común digamos, al resto de Colombia, teníamos una parte específica sobre el exilio, y una de las cosas era cómo ustedes quisieran que nos refieren, o cómo ustedes, no me acuerdo cómo era, pero cómo quisieran ser llamados, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, la palabra víctima es la más común en la literatura, pero muchas personas no les gusta esta palabra. Y exiliado es una palabra con la cual muchas personas no se identificaban originalmente, pero vieron como la dimensión política del término y realmente se identificaron mucho más con esa palabra. Es una palabra que no ha chocado a nadie, al contrario. A la gente como que le ha dado otra dimensión, no de una persona simplemente como pasiva, que ha sido víctima de un hecho victimizante, sino como el exiliado que ha tenido que salir de su país para salvaguardar su vida, pero que es una persona con capacidad de agencia, ¿no? También una cosa que se menciona en el volumen sobre exilio del informe final es que el exiliado tiene todas las caras de las múltiples víctimas del conflicto armado, justamente por lo que tú dices, ¿no? Víctimas de violencia de género, de todos los grupos distintos del conflicto armado, víctimas de múltiples violencias, porque de hecho, en general, los exiliados primero son desplazados internos. Y en general, cuando nosotros documentábamos que era al mínimo casi que 4 tipos de hechos victimizantes antes de salir al exilio. Entonces, es diferente, digamos, que otros. El tema de los núcleos familiares, totalmente, todo lo que tú dices es correcto. Y no solamente a veces, no solamente a veces el exiliado que es más activista, a veces al contrario. El exiliado, justamente por todo lo que sufrió, no calla y ni siquiera lo comparte con su familia, y a veces son las segundas generaciones, al contrario, que son activistas. Entonces, hay diferentes patrones y por eso es muy importante tomar en cuenta las distintas personas. Y nosotros cuando hacemos los testimonios, por ejemplo, no es porque el esposo de su testimonio que tomábamos el de la esposa. Yo en particular tomé entrevistas a 2 parejas de esposos. Primero era el esposo en los 2 casos que nos había contactado y que quería dar sus testimonios, y luego la esposa también lo quiso dar. Y era muy interesante. Por ejemplo, en un caso, el esposo me contó y se realizó en todo lo que pasó y tal, y luego cuando, y me mencionó así brevemente que el actor responsable acosaba un poco a su esposa, a la hija de su esposa, pero así muy brevemente. Cuando obviamente hice la entrevista y tomé el testimonio de la señora, ese aspecto de violencia sexual y de violencia de género era mucho más predominante. Entonces, si yo hubiese solamente entrevistado al señor, pues se pasaba de lado este aspecto de violencia de género. Lo mismo fue un caso distinto, pero también el testimonio de la señora, además que era la testiga principal del hecho victimizante, y yo le he entrevistado al esposo, pues aportó otras cosas muy importantes que no estaban en el primer testimonio. También la comisión hizo énfasis en el trabajo con segundas y terceras generaciones, justamente por el impacto diferencial del exilio. Y también dentro de la entrevista, hay como, la entrevista sin la parte de exilio, hay como 4 partes. Hay los hechos victimizantes y sobre todo los patrones que explican los hechos victimizantes. Luego hay una parte sobre el impacto, y es el impacto a nivel individual,
el nivel familiar, comunitario, etcétera, ¿no? Y luego el afrontamiento y luego las recomendaciones. Siempre la entrevista tenía esas 4 partes, además de la parte sobre exilio. La cosa de las personas que se quedaron y el impacto sobre las personas que se quedan en Colombia mientras han tenido su núcleo familiar, eso hay una parte muy importante en el volumen sobre exilio que hace referencia a eso que llama el exilio. Es el sentimiento de que esa persona no está contento porque está a salvas afuera, pero al mismo tiempo esa separación que es durísima. Esto se llama el exilio en términos académicos, pero refleja el sentimiento que tú mencionas y que se ha visto muy común de justamente esa separación de empleos familiares. Los retornados también se tomaron en cuenta dentro de las 2100, los 2100 testimonios sobre exilio. Hay testimonios de retornados y dentro del volumen sobre el exilio del informe final hay un capítulo entero sobre el retorno, y en ese se habla en particular del retorno pendular, que es lo que tú mencionas, que fue muy común en particular en la zona colombo-venezolana, ese retorno pendular. Creo que contesté todas las cosas porque tenías como 10 preguntas. Ok, muchas gracias. Bom, Catarina, eu trabalho para você pouco. O que eu acho que, assim, é muito legal você começar esse trabalho agora, e também é importante que você retome, porque tem algumas pessoas que já estudam isso, que você conhece, o Thiago Rodrigues, o Marcos Zano. Mas aí, o que eu queria que você, porque parece que você dá um retorno histórico, mas aí seria interessante você pegar um retorno histórico mais fundamentado, porque eu já vi alguns comentários e algumas evoluções que houveram durante todo o período brasileiro, algumas delas, por ser de populações mais marginalizadas, eram confrontadas com o Estado com mais rigor do que outras. Então, isso é interessante, mas eu não sei se isso é teu foco, eu acho que não. Mas se for, por quê? Porque parece que você está querendo criar uma ideia que é muito ligada à historiografia, que é mudanças e continuidades. Então, por exemplo, no governo Bolsonaro, desculpa, falou, que características novas de violência pública, entende? Porque, por exemplo, algumas violências, a gente está vendo outra sala lá, a gente vê, por exemplo, que as unidades pacificadoras, de polícia pacificadoras e as ações pacificadoras do Exército no Alemanha e tudo mais, elas foram podres, mas não foram no governo do governo anterior, certo? Então, ou seja, então tem problemas de violência que, inclusive nos governos de esquerda, se mantém. Então, é legal você ver o que tem de particular no que você está estudando. Aí, assim, e aí dá para levantar um monte de coisas, ligação à ultradireita, né, o surgimento de outras das redes sociais como manipuladoras de estudo, ou seja, o que cria. E aí você falou uma coisa também que me interessou, que existem particularidades nessas mortes. Tá? Que particularidades são essas? Talvez para você aprofundar por aí. Sim. E aí, Sérgio, difícil te chamar de Sérgio, mas eu vou fazer esse esforço. Então, como é que... Porque, assim, você fala que a sua abordagem na religião, mas você foge dela. Então, isso me causa uma certa estranheza, porque você está falando de religião, você fala, mas é mais importante. Mas aí, ao mesmo tempo, você fala que foi feita uma comissão interreligiosa. Então, ou seja, que peso tem essa comissão interreligiosa? Porque parece que ela não é bem vista pelas... E é essa que é a questão. Ela não é bem vista pelo povo, eu chamaria de etnias, não sei se estou correto. Então, ou seja, e ao mesmo tempo, ela não consegue confrontar o Estado, ou o governo presente. Então, parece que tem um problema. Primeiro, o sistema de nacionalidade que você disse que tem que ser resolvido já não é de muito tempo, porque, na verdade, as etnias são predominantes. Mas esses grupos religiosos também não conversam com as etnias, é o que está me parecendo.
Mas eu posso estar enganado. Então, para mim tem um problema aí, porque se não há essa conexão com o local e com o trâmite religioso, seja ele qual for, porque essas etnias são de que religião? Ou não são de nenhuma dessas três religiões? Que eu acho que isso deve acontecer. Então, ou seja, então estão desprezando uma parte religiosa, animista, seja lá como se chama, outra da tradição, né, da tradição africana, que o pessoal está ignorando. E aí eu tenho um monte de perguntas aqui, porque eu estou desesperado com esse negócio. Para que serve a ONU? Porque assim, tipo, você mesmo de alguma maneira disse, são poucas pessoas, mas depois você fala, tem uma orientação ocidental que sai de Nova York, seja lá o que for. Então, assim, a minha angústia é que a ONU, para mim, além de ser país liberal, como todo mundo fala, também é fator de dominação. Então, eu não consigo ver, e aí talvez tivesse uma outra questão que é, e a União Africana, ela fornece pessoas para essas operações de paz? Existe uma diferença na atuação dessas forças? Então, eu estou querendo colocar, não quero que você responda tudo, porque afinal, Não dá. mas eu, sabe, eu queria, porque assim, às vezes me parece, tanto os nossos estudos acadêmicos, que a gente consegue, de alguma maneira, apontar as falhas. Mas, pô, você já tem uma estrada enorme. Eu quero mais de você. Eu quero que você me aponte algumas soluções, entende? E afinal, dá para mudar alguma coisa na ONU? E afinal, ou seja, como é que a gente costura isso? Né? Porque, assim, é uma incomodação. A gente estuda RI, estuda operações de paz, e parece que é um chove não molha. Né? Mas, desculpem aí, mas é por aí. Espero não ter sido muito sociólogo falando. Eu só queria dizer que quando falando, eu pensei muito sobre o que você falou, né? Que esse aluno não consegue chegar no local, e muitas vezes, mesmo que chegue, isso dura pouco tempo, essa resolução. E eu pensei muito sobre, e até o Paulo falou, sobre como esse problema é, na verdade, estrutural. Então, mesmo que eles consigam estar naquele lugar, eles vão impondo algo e não conseguem entender que é um problema que está na raiz, com toda a colonização, em que se foi dividido países em que tribos elas eram inimigas e estão no mesmo lugar. Então, eu acho que, na verdade, a resolução é por aí, sabe? É essa quebra, é necessário que se converse com as pessoas sobre suas necessidades, sobre como, se, na verdade, essa estrutura ela precisa ser quebrada para que se consiga avançar para uma construção de paz, de fato. Eu acho que isso pode ser feito como você falou, né? Com as etnias, com a religião e tudo isso. Eu acho porque quando se pensa em paz, pensar só no local talvez não consiga resolver, como você falou, porque o nacional está circulado totalmente nessa estrutura, que é uma estrutura. Então, eu acho que, como você falou, vai ser uma bagunça porque ele está presente dentro de uma estrutura opressora. É necessário quebrar essa estrutura opressora para que o local consiga ser atingido. E eu acho que isso só vai acontecer quando a gente, né, no sentido de quando nós entendemos que a gente tem que parar de impor, seja a ONU, seja outras organizações, a gente tem que conversar com essas pessoas e entender o que essas pessoas querem. E a partir disso, trabalhar junto. Porque eu acho que a gente pode aprender, sabe? É muito Paulo Freire, né? Sobre aprender com o outro. Eles vão dizer o que eles acham e a gente pode até trazer ideias também, porque eu acho que juntos a gente pode trazer soluções. Los dos, ¿cierto? Sí, sí. Eu não vou levar o dia todo. Eu queria agradecer, realmente, eu acho que o pessoal falou excelente. Eu preciso aprofundar mais ainda. Não sei nem se é meu interesse, assim, fazer um doutorado na área, mas pelo menos eu quero continuar pesquisando, então eu agradeço por todos os pontos. Bom, a ONU é uma evolução muito grande nessas últimas 2 décadas, pelo menos em termos de gerenciamento, de processos. Né? Eu tive numa operação de paz na Bósnia há quase 30 anos, vai dar 30 daqui a pouco. Fala que estrada, Né?
E algumas coisas que eu vi de errado lá continuam, isso permanece. Agora, os processos, eles evoluíram. Né? Há um monte de falha, por exemplo, uma dessas é não entender o país da onde o ONU vai. Isso é fundamental. Mas não adianta falar. A gente vai lá na ONU, no Departamento de Operações de Paz, eu pergunto, e aquela technical assessment mission? Quando a ONU imagina que vai ter um problema, ela manda uma equipe para fazer esse assessment, o levantamento. Eles têm lá um formulário, um benchmark, que eles vão batendo aquilo, mas não entende a questão realmente, sabe? O fundo do país onde eles estão indo. Eles dizem que isso funciona. Para mim, funciona. Então, a operação ela já é estabelecida com um problema sério, de não entender realmente o que está acontecendo. E por isso a gente tem, como, por exemplo, 20 anos. A gente tem República Centro-Africana, já vai dar 10. E Chile. Né? Mas Chile. Né? Mas pelo menos o Chile ainda são. Né? É nacional, separou, tal, e eles ainda não se entendem. Agora, quando esses conflitos envolvem tribos, etnias, governo, um governo que não quer resolver o problema, um governo que não tem capacidade e também não quer ter capacidade. É verdade. Então, aí então a gente já começa com um problema sério. Aqueles comitês, essa iniciativa desses líderes religiosos foi a nível local de estabelecer comitês que conversassem e que resolvessem o problema entre as comunidades. É a iniciativa deles, a ONU apoiou, outros países apoiaram com dinheiro para que essas comissões fossem estabelecidas, mobiliarem as viagens deles, etc. e tal, porque tudo, não tem nada. Tinha a penetrabilidade local. Hein? Tinha a penetrabilidade local. Tinha sim. Tá? Eles conseguiram estabelecer e construir uma construção da paz em várias comunidades. Uhum. O problema é o seguinte, é que quando você tem, aí é que eu quero chegar, a gente tem, como tem no Congo, como tem iniciativas que dão certo localmente. Elas não se sustentam. Toda vez que a gente tem um problema a nível nacional e gera uma onda de violência, isso tudo aqui vai embora. Vou dar um exemplo fora. Ituri, anos atrás, na República Centro-Africana, no Congo. Quando acaba a guerra no Congo, a província de Ituri, eles criam uma iniciativa de paz local. Eles criaram um comitê, a ONU apoiou, conseguiram a saída das tropas de Uganda, estabeleceram toda uma governança, vamos dizer, na província de Ituri. Sabe de onde veio a principal reação? Do próprio governo do Congo. Porque os políticos estavam perdendo poder por conta dessa iniciativa local que reuniu líderes religiosos, líderes tribais. Isso aí tira o poder de lideranças políticas já tradicionais. Então, eles foram os primeiros a, vamos dizer assim, agir para que isso não desse certo. Isso acontece em todo lugar. Então, é parte da complexidade. Mas então, você, uma ONU não entende. Com pouca gente para fazer tudo aquilo que é mandado fazer. Né? Iniciativas locais, seja de ONGs, seja de líderes locais, etc., tal, que não se sustentam porque eles não conseguem resolver o problema em si, o problema político. E junto disso tudo, solução, eu não tenho. Né? A gente vai continuar criticando e ver se um dia há uma solução, porque a gente anda por aí e não conta. Eu rodei, eu só não fui na República por causa da pandemia, eu fui no Sudão do Sul, fui no e a gente vê ali, né, o que está fazendo, um ganho. Por exemplo, quando eu estava no Congo, eles estavam lá festejando, que tinham conseguido um contato e negociar a libertação de crianças soldados no norte. Esse era o Tiana. 20 anos lá, eles estavam desejando que conseguiram libertar 50, 60 crianças do Guatemala, que conseguiram contar e conseguiram convencer. Veja só a coisa como é pequena dentro de um quadro muito maior. Mas por quê? Porque os ganhos são difíceis. Né? E a gente vai lá agora e muito coisa. Vamos continuar escrevendo aí, criticando e assim. Eu não acredito que melhor porque as coisas são lá dos nossos 5 grandes. E no caso da África, no caso de certos países na África, eles vão na França.
que não tem que resolver nada. Ela só quer manter o governo Sim, na rédea para continuar explorando os recursos que ele sempre exploraram. Então, mas eles mandam. Eu não sei, tem coloquei que é a câmera. Por exemplo, quando eu estava pesquisando Timor-Leste, é interessante, o Sérgio Vieira de Mello foi pressionado para criar o governo dentro de um prazo X no Timor-Leste, que ele não queria, ele queria mais tempo, porque ele ajudou na França. Tá? Porque a França queria impôs acabar a missão do Timor-Leste onde ele ela, porque ela queria mais dinheiro para as operações nas redes colônias dela na África. E ele então correu, né, para fazer a Constituição, para fazer a eleição, para estabelecer um novo governo, que ele era o administrador transitório. Por quê? Porque a toda a apoio da França, né, estava pressionando o Conselho de Segurança, porque queria que aquela missão, que não interessa para ela, não interessava para ninguém, que é o Timor-Leste, acabasse para sobrar dinheiro para jogar em operações na África. Aí a gente vai na África, dona França, continua lá explorando. Literalmente, né, sobreviver os recursos desse país e mantendo aqueles governos embaixo da água dele. Assim, vamos escrever. Não é um negócio criticando desse tipo, que ajuda a resolver de alguma forma. Tá bom? Gracias. Bueno, si alguien no quiere hacer un comentario, ¿no? Damos por finalizado entonces la mesa. Muchas gracias, muy obrigada. Que tengan una linda tarde igual y seguimos mañana con las ponencias.